Fundado em 15 de abril de 1975, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização é uma entidade técnica sem fins lucrativos dedicado ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, de serviços e do mercado de produtos químicos voltados à construção civil. E hoje estamos aqui com a MC Boschmi, uma das nossas patrocinadoras do 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, o maior evento de impermeabilização na área que nós temos. Conosco está o José Roberto Saleme, diretor de negócio da MC Boschmi, e Flávio Camargo, gerente de produtos da MC Boschmi. Ele também é secretário da revisão da norma ABNT-NBR 9575 e é coordenador do GT de selantes, coordenador do IB, no caso, o GT do IB, de selantes para a construção civil. Wilson é nosso gestor do IB e eu sou José Miguel, diretor executivo do IB e gestor do CB22, Comitê Brasileiro de Impermeabilização da ABNT. Bom, vamos para começar a primeira pergunta logo de cara. Conta para nós um pouco a trajetória da MC Boschmi, tanto a nível Brasil quanto Latinoamérica. Perfeito. Primeiro, Zé, Wilson, obrigado pelo convite, né? A gente se sente em casa, tanto pelo IB, né, que a gente está lá faz parte já faz um tempinho, e também porque é o local onde a gente gravava o nosso podcast aqui. Obrigado aí pelo convite. Zé, na verdade, a MC, ela está no Brasil como MC já faz 22 anos. Nós começamos aqui muito pelo mercado mais técnico, então os produtos que a gente começou aqui no Brasil foram produtos muito para obras de infraestrutura, obras de indústria, e com o passar do tempo a gente foi agregando, né, novas coisas no nosso portfólio. A gente começou a ter uma linha para o mercado, né, de edificações, a gente começou a se aprimorar mais também na linha de impermeabilizantes e, né, mais recentemente a gente também trouxe uma linha mais voltada para a distribuição, né? Mas o nosso DNA é o mercado técnico, né? É buscar os formadores de opinião, é a gente estar do lado do cliente, sempre trazendo coisas mais voltadas para a área técnica, e independente se é distribuição, construtora, né, residencial, comercial, ou se é uma obra grande de infraestrutura, é sempre, né, dando suporte e oferecendo uma solução técnica, né? Então a gente já está aí no mercado 22 anos, crescendo. Quando eu entrei na MC há 18 anos atrás, a MC Brasil era mais ou menos número 15 dentro do grupo, né, em faturamento, e graças a Deus aí nos últimos anos, hoje nós estamos, né, em número 2. A gente está perdendo para a Alemanha, mas já não é um 7-1, né? A gente já está mais próximo deles, né? Se o câmbio der uma ajudada, quem sabe a gente não chega Tá no perto. retrovisor. Tá no retrovisor, mas essa é uma brincadeira saudável, Lógico. né? E é bom não lembrar dessa É questão melhor do 7-1. retrovisor, tal, que Isso, foge- exato. foge É do melhor gol, retrovisor do que qualquer coisa que envolva futebol. Mas se nós considerarmos os continentes, o nosso continente aqui, ele está em primeiro ou segundo? O nosso continente, aí a gente começa talvez Já a a brigar. perder, porque, lógico, a casa da MC é a Europa, né? Então a Ah. Europa acaba sendo o continente mais forte de operação. Lá a gente está presente em praticamente todos os países, e a gente começou um processo, né, de América Latina, onde o Jax lidera toda a operação aqui na América Latina. A gente começou a entrar em outros países há 10 anos. Então o primeiro país foi o Chile, né? Foi uma opção que é um mercado também mais técnico, né, onde o pessoal também tem muita preocupação com essa parte, desde recuperação, impermeabilização, a parte também do concreto com os aditivos. Então a gente entrou no Chile, né? Depois o segundo país foi a Bolívia. Mais recentemente a gente entrou também no Peru, e em breve, né, a gente vai ter mais uns dois países que também a gente está já colocando os pés. Mas uma coisa interessante é que o Brasil virou hub, né, também para a América Latina. Então o Flávio mesmo está envolvido muito, né, na questão técnica, de suporte também na questão de produtos, né? Então isso é uma coisa importante e é de certa maneira um caminho para o desenvolvimento aqui na região. Então a gente está nessa fase de expandir aqui na América Latina, e quem sabe, né, a gente fica no retrovisor também na hora que a gente olha a região. Mas, na verdade, a Europa ela praticamente parou o seu faturamento, de modo geral, não tem mais como crescer muito mais. E aqui nós temos a crescer a toda a América
tem muito a Sem, crescer. sem dúvida, né? Acho que toda empresa que quer crescer precisa olhar, né, para os Hum. países, né, e para as regiões mais emergentes. Então, aqui tem muito potencial, né? Na hora que a gente olha, mesmo na impermeabilização, né, Flávio? Quando a gente Tem começa muita a olhar alguns coisa. países da região, é um desafio, né? Porque tem muita coisa ainda mais simples, né? Por outro lado, você tem esse desafio de vender e de mostrar a importância da impermeabilização, que às vezes o pessoal não faz aqui na região América Latina, ou faz algumas coisas muito simples, né? E só que por outro lado tem um potencial enorme de crescimento, né? Então esse é o desafio que a gente está abraçando. E Flávio, como é que é esse desafio a nível de América Latina, Chile, etc.? Como é que se lida A com esses gente, países a que a gente MC está? tem, a gente tem conversado um pouco, né? Mas eu percebo que o Brasil, ele, em termos normativos, ele é muito forte, né? Comparado com os outros países, né? O Chile também, ele tem uma internacionalização maior do que a nossa, então eles usam muito a norma americana e tal. Mas aqui no Brasil, a gente tem um conteúdo técnico muito bom. Então, quando a gente conversa, a gente vê que o pessoal busca informação, né? Nos outros países, Bolívia, próprio Peru, buscam muita informação aqui no Brasil. A gente tem um conteúdo técnico talvez um pouco mais desenvolvido, né? Então, quando eles não vêm dos Estados Unidos ou da Europa, o Brasil certamente é uma referência, né? Nós temos mais normas até do que alguns países nesse sentido de impermeabilização, principalmente, né? Perfeito, perfeito. Acho que tem um caminho aí para eles seguirem a gente ainda. E trazendo a nossa realidade, no simpósio, né? A razão de ser nesse primeiro momento aqui no contato, o que que motivou, não sei se eu pergunto para o José ou para o Flávio, a MC participar de forma, não só de hoje, não só nessa versão, nas últimas versões sempre, de forma tão presente aqui no simpósio. O que que motiva realmente? Eu acho que os dois podem responder, o Flávio depois pode complementar, mas eu acho que é uma plataforma sem dúvida única, né, de conversar com todo mundo que faz parte aí do segmento de impermeabilização. A gente procura sempre, né, estar conversando com a figura dos projetistas, que é fundamental, a figura também das empresas que fazem a aplicação do impermeabilizante. Também tem a figura que a gente não pode deixar de lado, que é o cliente, né? Então, com as construtoras também, que isso eu acho, né, que é uma das coisas que a gente tem que se unir, inclusive, mais para tocar um pouquinho mais, né, a construtora, o dono da construtora, o pessoal, né, que cuida da qualidade também, porque essa é uma dor, né, que todo mundo acaba tendo e dá, né, para a gente ajudar bastante, principalmente no início. Então, eu acho que essa plataforma, né, que Entendi. acaba sendo de diálogo, não só do ponto de vista de mostrar a solução, mas também de conversar, pegar informação, aquilo que está sendo dor do projetista, aquilo que está sendo dor também das empresas que estão aplicando. Então, é uma plataforma única, né? Em geral, a gente acaba conversando com todo mundo, né, no dia a dia, mas lá, de certa maneira, é interessante. Eu lembro que no último evento a gente tinha que fazer um link, né, entre dois projetistas, né, e também empresas de aplicação. Então, talvez a gente fosse demorar um ano, né, para conseguir juntar essas pessoas, e lá a gente conseguiu tomar um café, conversar, discutir. Então, eu acho que isso chama muito atenção, e eu acho que até é um elogio que eu faço, né, ao IB. Nos últimos 10 anos, todo o conteúdo do seminário ele evoluiu muito, né? Eu acho que também as empresas que fazem parte aí do segmento, que são sócios, trouxeram muito conteúdo. Então, dentro lá da plenária, o conteúdo melhorou e está num nível excelente, né? Não é aquela questão mais do mesmo, né? Está trazendo coisa realmente que está fazendo a diferença no dia a dia de todo mundo que está envolvido com impermeabilização. E este ano, não é, Flávio? Você que diga que você participa da comissão avaliadora, né? Que você participou da Sim. comissão avaliadora da escolha dos trabalhos. Realmente os trabalhos estão Isso bem. que eu ia falar, né? A gente tem poucos eventos tecnológicos, né, onde você pode publicar um trabalho ligado à impermeabilização. Geralmente os focos são outros, né? Argamassa, concreto. O único de impermeabilização é o simpósio do IB, focado em impermeabilização e logicamente, com nível nacional. Então, assim, é onde você pode ver inovações, tem trabalhos bem interessantes esse ano, né? Então, a gente vê E diversos, né? E diversos, né? Não Interessante. são temas repetitivos. Isso é bacana, a escolha de trabalhos bons, o pessoal tem se dedicado a trazer inovação. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque senão é sempre mais do mesmo. E o simpósio, a cada 2 anos, ele consegue trazer novidades, né? Acho que é um Engraçado ponto que há importante. uns 3 ou 4 dias atrás eu estava numa reunião sobre
para conversarmos sobre um evento internacional. E conversa vai, conversa vem, a pessoa comentou o seguinte, falou, olha, eu também trabalho nessa área, na área portuária e tal, e sinto falta de impermeabilização, de revestimentos na área portuária. E não estou achando. Falou, olha, então você vai no simpósio que tem um trabalho lá Falando justamente disso. só sobre portuária. Então, tá brincando? Falei, tem. Aí expliquei mais ou menos como é que seria. E não é só manta, não é só membrana, tem inclusive aditivos para Quem redutores está de de fora, às permeabilidade. vezes, tem essa imagem, né? Ah, vai ter sempre, né, É o mesmo. o trabalho É, de manta, o trabalho... Não, na Isso verdade, é é- bem Não, diversificado. e um detalhe importante, não são... Porque antigamente era assim, não, eu sei, é o Flávio que vai apresentar, é o Zé Eduardo que vai apresentar, é o Marcos que vai... Esse pessoal já está Sim, atrás, já está por sim. trás. Tanto é que o Flávio já está na comissão organizadora, não é que ele é velho, né? Mas ele Eu já acho tem que que dar também, pós eu novos. acho que também, Já tem uma também. casca, já tem uma casca. Tem que dar pós novos, né? Os novos têm que aparecer um pouco mais. Exatamente. E você olha lá os nomes são pessoal novo. Novo. A Irene, por exemplo, não está apresentando trabalho, tem uma pessoa nova no mercado também apresentando. Então, isso, e é pessoal com cancha. Então, é importante isso aí, né? Oxigenação no setor. Trazer gente nova para o setor, né? Eu dou aula também, então eu vejo sempre os alunos interessados, né? Quando a gente fala do simpósio, o pessoal quer assistir, nem que seja no online, mas pelo menos o pessoal quer participar de alguma forma para aprender. Né? Falar em dar aula, que desde eu fui no segundo Simpate aqui no Instituto de Engenharia, organizado pelo All Compact, e na hora de sair, estou pegando, estava chovendo, eu tinha até pego meu filho no clube, e aí eu trouxe ele só para me despedir do pessoal e estava indo embora. E eu falei, espera aqui que eu vou buscar o carro. Aí quando eu voltei, ele entrou no carro, aí ele falou, pai, tem um amigo seu ali chamando. Eu abri o vidro, "Ô, professor, o senhor vai passar na frente de um metrô? Eu falei, passo. Se me dá carona, eu falei, vai embora. Aí, depois que deixei ele, pai, por que ele te chamou de professor? É uma coisa interessante. Porque eu chamo a minha professora, né? Mas você, por quê? Aí eu tive que explicar para ele. É legal. É isso aí. Bom, você repara que a MC, inclusive, ela está patrocinando simpósios e está patrocinando seminários. Você repara que são duas peças diferentes, né? O simpósio é algo absolutamente técnico, é algo que você vai ali sem a camiseta da empresa, você vai se apresentar como a pessoa, né? E vai apresentar uma pesquisa, alguma coisa assim, e não vai apresentar produto, não vai apresentar marca, não vai apresentar nada. E já o seminário, ele também leva um pouco isso aí, mas ele está carregando um pouco os logotipos das empresas, etc, etc. E uma coisa interessante que eu tive foi um vice-presidente do Sinuscon de Distrito Federal, o Roberto Cortopazzi, ele chegou para mim e falou assim, escuta, Miguel, estou vendo aqui o pessoal, conheço a maior parte do pessoal aqui, e eles não falam das empresas, eles não põem os produtos. Achei fantástico isso aí. Porque se eu quero o produto, eu chamo a empresa no meu escritório e ela me fala do seu produto. E aqui achei tecnicamente, mas é isso que o IB se propõe a isso. Quer dizer, então é importante nesse sentido. E aqui, pela primeira vez, nós estamos abrindo um IBcast com os logotipos, com as empresas. Mas por quê? Nós não estamos lá falando, apresentando um trabalho. Nós estamos aqui dizendo quem é o patrocinador. Então isso é muito importante, né? Eu acho que essa bandeira, né, principal, né, do IB, todo mundo que participa, é a bandeira, né, de tornar a impermeabilização mais significativa, mais relevante dentro, né, das construtoras, dentro do mercado da construção. Logicamente que todo mundo, né, tem os seus interesses, mas acho que a principal bandeira, né, é elevar o nível do conhecimento e da importância da impermeabilização. Acho que isso é aquilo que a gente compra, né, sempre a ideia quando participa, né, do seminário e dos eventos do IB. Agora, inclusive, qual a importância do simpósio para o avanço técnico da impermeabilização? Isso até baseado até nos trabalhos que nós vamos ter este ano, que são trabalhos diversos. Sim. e que eles acabam mostrando muita coisa que o mercado até então não viu, né? Você que viu a maioria dos trabalhos, o que você me diz com relação a esse avanço, com essa evolução das práticas que você vai encontrar lá? Eu acho que tem dois grandes grupos aí de trabalhos, né? Quando a gente tem aqueles trabalhos que consolidam algumas tecnologias, né? Que são trabalhos que vêm mais
trazendo o que já foi feito e mostrando que funcionou, como cases, projetos legais. Eu peguei alguns de projetos muito interessantes, né, que o pessoal publicou, mas tem outros que trazem realmente novas tecnologias ou novas metodologias. Peguei uns bacanas ali, avaliando o desgaste de impermeabilização ao longo da vida útil. Então, coisas que são mais ligadas às novas tendências aí da norma de desempenho, né, vida útil, como que a gente avalia isso. Então, eu vi bastante trabalhos nesse sentido de trazer não só produtos, né, mas inovação na questão tecnológica, né, de trazer novas formas de você avaliar a impermeabilização, de você projetar a impermeabilização. Isso é bem, bem interessante. Para mim, são dois grupos bem distintos, né? Você pega trabalhos que vão consolidar tecnologias que a gente já até conhece, mas às vezes com alguma melhoria, e outros que vão trazer ideias novas, né? E acho que essa mistura é importante, né? Você não pode ter só ideia nova, né? Você também tem que consolidar aquilo que é bom. Eu acho que para complementar, né, eu gosto muito de dar exemplos, e aconteceu isso há 2, 3 edições do evento do IB. Acho que tiveram 2 ou 3 apresentações de manta de PVC, né? E até lá era uma dor nossa, né, como também fornecedor de manta de PVC, que aquilo, PVC é uma coisa, né, difícil de ser aplicado, uma coisa de repente que tem um valor mais alto, não é para mim, né? E lá durante 2, 3 apresentações, e eram 2, 3 apresentações, né, de um refazimento da impermeabilização, onde foi mostrado que não é um bicho de 7 cabeças, né, que de repente na hora que você faz conta de um refazimento sai muito mais barato de repente que outras soluções, né? Então é um remédio que vale a pena pensar em algumas situações. E depois disso, né, Flávio, de certa maneira, ganhou notoriedade e autoridade, todo mundo falando sobre isso e mostrando que realmente é uma solução para ser considerada, e para a gente, de certa maneira, ficou até mais fácil, né, Exato. depois mostrar, porque muita gente saiu do evento, seja o projetista, né, falando, pô, me ajuda aqui, como é que eu faço? Como é que eu quantifico? Como é que eu faço aqui os detalhes de arremate? E o aplicador, como é que eu trabalho com isso? Então, foi muito importante também para alavancar, né, essa solução, que a gente sabe que não é tão nova, né, o pessoal fala que é muito novo, mas talvez é novo aqui no Brasil, que lá fora já tem décadas, né, de solução. Então, é um exemplo, né, de como isso verdade. impulsionou, né, no caso, uma solução que não é tão praticada, e dia após dia isso tem se tornado já uma solução praticada no mercado. Acho que é um exemplo prático como ajudou, né, o evento do IB. E esse mercado está avançando muito na área de PVC, em termos de venda, está cada vez melhor, né? Zé, sim, lógico que eu ainda entendo que no Brasil enxerga muito como nicho, então a gente tem, por exemplo, PVC, naquele mundo muito de ET, que é a Uhum. parte dos túneis, né, as Sim. mantas para Sim. túnel, mantas para reservatório, mas no residencial, né, Flávio, tem aumentado crescido, muito. né? Casa Sim. de alto padrão, Porque ali no interior, refazimento, né? muito, Muito, muito. Os muito. condomínios, na hora que você chega lá, aquele padrão de casa, né, aquele padrão caixote, É. né, que o pessoal de repente não vê Metálico misturado com impermeabilização, é. o PVC virou uma solução que eu diria que é o padrão do pessoal utilizar. Então, tá ganhando nicho, e o volume tem aumentado. Inclusive, o nosso simpósio está com uns Tem 2 ou 3 trabalhos, trabalhos de PVC. Inclusive, um Bacana. deles, você está aqui, pega o celular e ele te avisa se você está com vazamento na tua área. Quer dizer, bacana. então, Monitora, aonde nós Bacana, chegamos, né? bacana. Então, tudo bem, é um database, etc., mas aonde Sim. nós chegamos com relação à monitoração da tua implementação. Isso está na manta de PVC nesse Ótimo. sentido. Inclusive, até à luz do que o Flávio verificou bem nos trabalhos, coisas do tipo, e do que o Zé está comentando sobre a evolução técnica de produtos, o que vocês acham que vai sair do simpósio em termos de tendências? Assim? Eu acho que tem algumas coisas que eu enxergo que estão caminhando, né? Algumas coisas relativas a ensaios de durabilidade, metodologias para avaliar a durabilidade, eu enxergo que talvez seja um dos caminhos, né? Porque tecnologias, né, já existem muitas. Como o Zé falou, o PVC não é uma novidade, ele já existe há muito tempo, né? Só consolidou. Mas eu acho que como coisa nova mesmo, eu enxergo que essa questão de monitoramento, Procedimento, avaliação né? de desgaste, de padronização de manutenção periódica, que são coisas ainda que
Aqui no Brasil a gente não está muito acostumado, né? A gente só trabalha no pós-obra, na impermeabilização, quando tem um problema, né? A gente não faz isso de forma Mais no campo dos preditiva, processos nem mesmo. preventiva, às Processo. vezes. É, Acho que esse processo, esse até que eu acho que é o mais importante. inclusive, você vê, no simpósio passado, foi trazido trabalho, inclusive nós estamos com o GT do CBA, do Crackability and Ability. Exato. Então, isso acabou, isso vai nos trazer para... Estimulou a estimulou, criação, né? Estimulou, né? vai nos trazer um texto básico, uma norma, provavelmente, se não este ano, no começo do ano que vem. E este ano tem um outro trabalho que é a fadiga, que é um outro assunto que nós vamos precisar abrir um GT para trabalhar a fadiga. Então, quer dizer, são assuntos que estão vindo aí. Se bem que eu vou falar alguma coisa, mas Dá não um vou dar spoiler. spoiler assim. Você tem uma apresentação especial, não vou dizer de quem também, onde o CBA, os nossos fundadores do IB, o IB está fazendo 50 anos, então nós vamos fazer inclusive um coquetel no dia 4, e onde um dos fundadores ele comentou no começo do simpósio alguma coisa com relação à CBA. Não era CBA. Então isso vai ser apresentado lá. Então, quer dizer, ou seja, o nosso pessoal já estava muito adiantado, mas a coisa não se propagava. Então agora a tendência é a propagação maior. E tem medição de espessura, tem uma série, tem verificação da implementação se você, em termos de vazamentos, fazer testes. Porque, inclusive, o Flávio, sendo secretário da revisão da BNT NBR 9575, hoje em dia, você fazer um teste de água numa estrutura, numa área grande, é um desperdício de água, então a coisa fica Não é a única complicada. forma, Não né? é a única forma, então nós estamos abrindo outras formas, inclusive uma delas é um trabalho que está sendo apresentado lá, e por aí vai, né? Vai. E ainda a reboque dessa coisa do potencial que o simpósio pode oferecer, desenvolver ou estimular, qual a crença de vocês em relação ao simpósio na contribuição da capacitação ou formação ou melhoria profissional? Eu acho que isso é um grande desafio, né, Wilson, porque o que a gente enfrenta na hora que a gente vai para o campo, né? A gente enfrenta sempre essa questão, tem o produto, tem a solução, mas não tem a capacitação suficiente. Então, nós como indústria, né, acho que toda a indústria tem um papel fundamental na capacitação, mas também não somos, né, a gente não pode ficar sozinho. Então, a gente hoje verifica, lógico, tem na impermeabilização, tem na recuperação de estrutura, né, simpósios, e tem também, né, uma coisa super importante, que é um trabalho, né, que algumas empresas fazem, a gente começou a fazer também, junto com algumas instituições, né? Sim. A gente, por exemplo, o Flávio principalmente começou a fazer alguns eventos com o Senai, né? Onde profissionais, e não só aquele profissional que pertence a uma grande empresa de aplicação, a uma grande construtora, mas aquele profissional que faz a reforma da sua casa, da minha casa, Entendi. que tem dúvida como que aplica um produto, quando que utiliza um produto. Então, aos poucos, é um trabalho de formiga, né? Mas outro dia eu estava, né, num home center, né? Entrei no home center, vi uma pessoa pegando um determinado produto e eu fui perguntar. E era um produto um pouquinho mais técnico, né? Sim. Falei, por que você está pegando esse produto? Não, porque eu faço parte, né, lá de um grupo que a gente tem frequentemente idas, né, para escutar sobre impermeabilização, e eu fui convencido, né, que esse produto, além de ser um produto adequado, ele tem uma aplicação mais simples, né? Então, poxa, eu não esperava por isso, Nossa, né? Eu estava ela até tá bem. testando a pessoa para falar, nossa, ele pegou um produto diferenciado, será que ele falou, não posso errar nessa obra, né, e vou pegar um mais caro? Mas não, na verdade ele escutou, ele estudou sobre isso, e hoje em dia a gente tem muito conteúdo, né? A gente tem conteúdo, seja lógico que tem muita porcaria, né? Mas você tem, né, boas pessoas que a gente chama de influenciador, eu nem chamo, na impermeabilização a gente tem consultores, né? Sim. Como você, né, a gente estava falando, seja a Irene, seja o Matheus, sejam tantas pessoas com conteúdo, então tem muita coisa de aplicação, tem muita coisa também de dicas, né? Então acho que isso é uma evolução, e a gente também tem uma coisa super interessante, que é um programa que a gente fez, é um programa muito mais voltado para o social, né, que é o programa Mestre Construtor. Então, é um aplicativo, né, que o profissional da impermeabilização, de obra, ele entra, baixa o app
E lá ele tem Fantástico. aulas, né? Como que ele mistura o produto, né? Como é que ele de repente mede, né, um consumo, como de repente ele faz aplicação, seja com uma brocha, trincha ou projetado. Então isso é muito bom. E a gente fez isso para o profissional da obra. Só que a gente agora na FEICOM, né, teve uma procura muito grande por outras áreas que a gente não esperava. O pessoal de compras. Porque o pessoal de compras, eles têm a dor, legal, estou comprando uma argamassa polimérica, mas eu Não não sei o que sei é. o que é uma argamassa polimérica. Vem aqui, de repente, a indústria, não, você usa esse produto que o rendimento é maior, menor, é mais fácil, e eles ficam vendidos. Então, a gente teve 2 casos de gerente de compras que chegaram, Zé, o que que eu faço para treinar meu pessoal? Lógico, a gente tem os cursos, a gente tem o seminário do IB, né? Mas aí a gente mostrou a plataforma para eles, eles se inscreveram Na hora. na hora, né? Então não é, a gente não mirou nesse profissional, mas a dor é a mesma, que é a questão de repente da capacitação, não só de quem aplica, mas de quem compra também. E aos poucos a gente vai nesse trabalho de formiguinha, tentando abranger, né, toda essa questão da capacitação. E a gente tem institutos, tem o IDD também, né, que tem sempre esses Muito bom. cursos que eles foram de certa maneira aí os primeiros, né, a levar de uma maneira mais estruturada, bem estruturada para o mercado. Então, é isso que a gente acaba fazendo. Excelente. Não é por aí mesmo. E engraçado também o seguinte, vocês estavam inclusive lá na FEICOM, além do mestre de obra, Mestre construtor. Construtor. mestre construtor, Isso. vocês tinham um quiz também, né? Que estava cheio Isso. também, que Isso. é muito interessante realmente. Isso. Agora, falando em feira, falando isto, o que é que vocês vão trazer para o simpósio de novidade? Seria novidade técnica, tecnológica, uma novidade de aplicação, uma novidade de produto, sei lá. O que é que vocês vão trazer? Vamos lá. É surpresa ou dá para contar alguma coisa? Não, não é surpresa. Não. Eu acho que o Flávio... Quer falar, Flávio? Não, a gente vai consolidar alguns conceitos, eu acho, né? Nós vamos trabalhar com os impermeabilizantes, não aqueles mais padrão, lógico que a gente vai mostrar aquele do dia a dia, manta e tal, mas a ideia é a gente trazer alguns impermeabilizantes especiais que o pessoal ainda não conhece tão bem, né? Não são lançamentos propriamente dito, mas são produtos, às vezes, que o pessoal, por desconhecimento, às vezes não projeta ou não utiliza, né? Então, nós vamos falar um pouco de materiais de secagem rápida, materiais que mudam de cor para você identificar a hora de aplicar a outra camada. Então, nós vamos focar nesses produtos que viabilizam uma aplicação rápida, uma liberação mais rápida, um ganho de mão de obra, né? Acho que o maior foco nosso são nesses 4, 5 produtos aí que a gente vai trabalhar, que são algumas membranas principalmente, né? E aí também algumas mantas especiais. Achei muito interessante essa mudança de cor. Explica um pouco mais como é que funciona essa mudança de cor na membrana. Essa é uma tecnologia que a gente começou já faz um tempo, né? A gente introduziu a princípio no DF9, né, que é uma membrana para áreas internas, uma membrana frio. E esse produto, quando a gente desenvolveu, foi meio que até uma surpresa, né, Zé? Sem Não dúvida. era a ideia inicial, mas a gente percebeu que ele mudava de cor. Então aplicava ele ali, ele era azul, depois ele ficava cinza, né? E a gente identificou que com alguns ajustes a gente conseguia transformar isso num diferencial do produto. E é uma dor, né, do nosso aplicador, muitas vezes saber. Eles sempre perguntam pra gente, né, quando que é o momento de eu dar a próxima demão, né? Quando estiver seco, né? Essa é a resposta correta, né? Toca, né? Tem que ter um jeito mais simples, né? E o marcador de secagem é uma tecnologia que a gente desenvolveu e a gente colocou em outros produtos agora, né? Então nós já temos algumas linhas ali de produtos que já vêm com essa tecnologia, né? Isso facilita, porque a gente sabe que a secagem dá um horário, né? Tipo, 6 horas, 4 horas. É um chute, porque depende da temperatura, depende da umidade do ar, depende da ventilação. Então, vai ter área que o produto está mais grosso, ele vai demorar um pouco mais para secar. Então, visualmente, você identificar que ele mudou de cor e que ele já está pronto, é uma inovação, né? Isso não era comum até pouco tempo. Eu acho que tem coisa que pra gente às vezes parece óbvio, né, e fácil, mas na hora que você faz o exercício de falar com quem aplica, com o profissional que aplica, você vê que não é tão simples e tão óbvio assim, né? A gente, por exemplo, fez o lançamento de um produto que é o Proof Multi e a gente ouviu mais de 200 profissionais da impermeabilização.
Então, essa questão, né, da segunda demão, quando eu posso dar segunda demão, a questão, às vezes, de fracionar material e você ter um dosador, a questão também de ser um produto, de repente, que você consegue aplicar em mais áreas, para não virar aquela confusão, né? Lógico, eu estou falando do mercado, de repente, menos técnico, né? De virar aquela confusão. Ah, aqui, nessa área, eu tenho que aplicar o produto A, o produto B. A gente sabe que o pessoal se confunde e já aplica tudo, né, de maneira, né, não tão ok assim. E outra coisa também é a questão do desperdício, né, que é uma das coisas importantes. Às vezes ele comprava 4 tipos de produtos, sobrava meia caixa de um, meio balde do outro, e, né, em produtos, às vezes em áreas mais simples, numa casa, numa residência, né, com um único produto o cara consegue aplicar e tem menos sobra, porque aí não vai sobrar talvez meio balde e não 4, 5 produtos que sobram meio balde. Acho que essa questão também que envolve o desperdício, que talvez entre um pouquinho até na questão de descarte, de sustentabilidade, é uma questão também que cada vez mais a gente precisa se unir, né, dentro da impermeabilização para falar. Na semana passada, eu participei de um evento que era um home center, né, um grande home center, eu diria que é o maior home center do Brasil, né, presente no Brasil. Ele fez um evento, né, para os principais fornecedores. E um dos tópicos foi essa questão, né, da sustentabilidade, e eles equacionaram de uma maneira muito simples. Se vocês conhecem aquele selo, por exemplo, que tem no ar-condicionado, não tem? De consumo de energia. O que eles vão fazer? Eles fizeram lá um questionário, né, que aborda vários itens da questão de sustentabilidade, então eles vão colocar, né, um selo para cada produto, isso para entrar em vigor a partir do ano que vem. Então vai ter lá, você está classificado seu produto A, B, C ou D. Né? Não existe bom ou ruim, eles vão indicar isso. E o que acontece? Você, como consumidor, vai tomar a decisão. Se você, de repente, vai ser um processo que isso vai pesar mais, para pesar menos, acho que depende muito do consumidor. Tem a questão do preço, né? Logicamente, né? Não tem nesse momento, é uma questão até que discute muito. Então, você vai ter o poder de olhar, pelo menos a transparência. Esse produto vai ser A, B, C, D ou E, mais ou menos amigável, de repente, do ponto de vista com o meio ambiente, e a decisão é sua. Eles estão dando a transparência. E essa foi uma discussão, né, de valores, porque foi a diretora de marketing, né, falando desse home center. Não, pessoal, o consumidor atual está disposto a pagar mais. E aí gerou aquela... será que a teoria, né, é igual à realidade? E a última palestra foi do CEO desse home center. E ele falou, vocês acreditam nisso? Ele falou, desculpa, é verdade que eu já tenho 60 e poucos anos, eu já não estou tão crente nisso, e ele deu, né, um contraponto, falou, eu não acredito. Eu acredito sim que a gente vai caminhar para isso, mas, logicamente, sustentabilidade tem que ser um pilar do mesmo jeito, né, que custo e viabilidade também é econômico. Então, esse, né, de certa maneira, os dois pontos. Tem que ser, mas, por outro lado, a gente tem que equilibrar, mas isso é pauta. Desculpa, Zé. Vai. E essa é até a nossa próxima pergunta, com relação às práticas, os Então, mas antes disso aí, eu queria só pegar um gancho ali. Por favor. É o seguinte... É pegadinha a sua pergunta? Eu sei que na Alemanha você tem os produtos certificados e não certificados, assim como nós temos aqui no Brasil, produto certificado e não certificado. Então, o PQIB, que é o produto de qualidade do IBE com relação a produtos impermeabilizantes, programa de qualidade. Na Alemanha, o produto certificado é um pouquinho mais caro que o outro, né? Aqui não, aqui nós temos a mesma nível. Mas leva um pouco nessa linha aí. Se você quer um produto A, você deve pagar um pouco mais caro, né? Zé, eu vou falar, acho que o Flávio tem até mais propriedade do que eu para falar, mas eu vou falar de uma linha que dá para a gente fazer uma analogia. Há 18 anos atrás, quando a gente falava, por exemplo, em norma de produto de recuperação, e lá também tem impermeabilização, que é a N1504, né? Tinha um requerimento assim, enorme do ponto de vista de desempenho e de qualidade. Então, a gente tinha 2 linhas de produto de recuperação. A linha Zentrifix e a linha Nafufil. O que ele fala é a norma europeia, né? É a norma europeia. Perfeito. Norma europeia. Só para citar um disso. pouquinho, né? Ótimo. É isso mesmo. Continua. Então a gente tinha 2 nomes, linha Zentrifix e linha Nafufil, que são argamassas de recuperação estrutural. Uma dessas linhas, a Nafufil, ela tinha certificações, então tinha um valor mais alto. E a linha Zentrifix não tinha essa certificação. Isso há 18 anos atrás.
O que que acontece, né? As certificações também vão baixando, os volumes também vão aumentando, e hoje a gente migrou para uma única linha que já tem Acabou. todas as certificações, né? Então, talvez você ache que o futuro, né, Seja vai nessa ser a tendência. mesma coisa na impermeabilização. Talvez 2 linhas, né? Mas com o passar do tempo, seja no volume, seja na consciência também de quem está comprando, nossa, eu estou comprando uma que não tem, né, nada, e o pessoal acaba migrando. Acho que esse é um processo que tem tudo para acontecer. Maravilha. Eu entendo dessa forma também, só para Não, complementar, claro. eu acho que essa questão do produto certificado, né, uma questão de valor percebido, muitas vezes, né? Então, acho que o mercado ainda não, aqui no Brasil, ainda não tem a maturidade de enxergar, né, o valor percebido de um produto certificado, né? Então, fazendo a mesma analogia de produto de reparo para falar de impermeabilização, né, a gente vê muitas vezes ainda o cliente querendo adicionar alguma coisa ao grau, tipo pedrisco, por exemplo. Né? E aí a gente explica, né? Olha, você vai perder o controle tecnológico, você vai ter que controlar a qualidade desse pedrisco, que é um material difícil, tal, tal. É a mesma coisa que você pegar um produto certificado e um não certificado. Certificado, você já tem todos os controles, então você já tem uma segurança daquilo que você vai usar, que ele atende todos os requisitos e tem alguém de fora validando isso, né, ensaiando isso de tempos em tempos. E se o mercado brasileiro começar a entender que quando o produto não é certificado, a responsabilidade e o risco tem um custo também, aí ele começa a migrar naturalmente. Mas isso é uma questão de maturidade, né? Com o tempo Lógico, isso lógico, vai lógico, lógico. avançando. Eu acho que nós começamos bem, né? Já temos algumas certificações, a gente mesmo vai ampliar alguns produtos agora para certificação, e a ideia acho que é essa, né? Conforme vai crescendo também a disponibilidade, o mercado vai entendendo Sim, isso. sim. A gente já vai É entrando importante. na esfera do É, mercado, né? é engraçado também o seguinte, tem um amigo meu, ele estava com problema de umidade na casa dele. Falei assim, vem me ajudar aqui. Os É. caras lembram que você é amigo naquela hora, né? Vem me ajudar. Exato. Você sabe que tem um amigo que estudou comigo na faculdade também. Ele falou, pô, lembrei de você. Falei, o que Qual que o houve? problema? Qual é o teu problema? Pô, eu fiz uma casa aqui em Alphaville, piscina, não sei o que, a piscina está vazando. Por que você não lembrou quando você construiu? Porque aí você não estaria vazando agora. Então, bom, mas esse meu amigo aqui, ele está com um problema de umidade, ele me chamou, falou, tem aqui um empreiteiro e tal. E o empreiteiro já é um cara já mais instruído, é um cara que já, né? Doutor, o que você me indica? Eu falei, aqui você pode fazer isso, assim, 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 parará, parará. Não, perfeito. Agora, eu estudo, né? Eu vejo, eu pesquiso, não sei o quê. E eu vi que no site do IBE tem isto assim, assim, tem um programa de certificação. Dentro desses produtos, qual é que você me indica para usar aqui? Eu falei, não te indico. Você vai lá, olha e veja o produto está certificado. Não, porque entre um produto ou outro, eu prefiro o certificado. Porque eu olhei, vi que realmente você tem que fazer um ensaio a cada X tempo, que esse ensaio é assim, é assado. Eu falei, é isso mesmo. Então. E ele acabou chegando para o dono e falou que é meu amigo, mas falou, olha, compra por aqui, porque é melhor para não termos problemas. Então você vê, a mentalidade já está começando a mudar. Começando. Então eu acho que a tendência não é demorar 18 anos, né? Mas pelo menos um pouco. Eu acho que também não é tão demorado e a gente consegue acelerar, Zé. Mas você sabe que eu tenho, né, um exemplo parecido, é um exercício, né? A gente tem que ser paciente com esses amigos, né? Tem. Outro dia eu recebi uma ligação também e, na verdade, era uma engenheira, né, que fez alguns trabalhos lá em casa. Quando eu reformei, ela a mesma coisa. Tô aqui numa escola, né, tem um caso aqui. O caso dela não era um caso simples, né? Ou seja, você precisava ir ver o paciente, você precisava, de repente, perder tempo. Aí eu falei para ela, olha, deixa eu te falar. E ela ligou, Zé, qual é o melhor produto? Eu falei, olha, não é isso, não é sobre isso. Aí eu posso te dar uma sugestão? Eu vou te indicar uma projetista, né? E conversa com ela. Pede para ela ir dar um pulo, aí de repente fazer um orçamento de um projeto, porque não é só o produto. O produto não vai resolver o seu problema, né? Precisa enxergar o paciente. Você tem um caso de um refazimento, tem um monte de interferência. Aí, ok. Ela entrou em contato, né, com essa projetista, né? E aí depois ela me retornou. Zé, você tá maluco? Eu falei, desculpa, vamos começar de novo, né? E ela falou, ela tá cobrando 15 mil reais pelo projeto. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você tem um problema. Esse problema, ele precisa ser resolvido. Essa é uma projetista que tem muita referência, é uma projetista que faz parte, inclusive, do IBE, né?
R$ 15.000 não vai custar nem 5% do produto que eu pensei, talvez, em ser uma solução para você. Aí depois ela pensou 2 vezes, ela falou, comecei errado, né? Essa ligação. Mas ela falou, ó, desculpa, o meu cliente não quer pagar. Você não quer indicar nada? E eu falei, olha, desculpa, Não. não, Não. né? Porque eu posso te dar Tá começando uma errado. aspirina para um câncer, ou posso te dar uma quimioterapia, de repente, para uma dor de cabeça. Então, mas é difícil. Eu tenho certeza Lógico. que vai ter empresa, vai ter fornecedor, vai ter profissional que vai fazer aquela consulta à distância. Não, aplica isso. Aí vai para o campo de batalha, não tem detalhe, não tem a interação com as interfaces, mas é um exercício. Mas é só assim, esse trabalho de formiguinha para você bater. Precisa de um projeto, precisa de uma especificação detalhada, né? Senão a gente não valoriza, né, a própria área que a gente Lógico. trabalha. Se fosse simples assim, a gente também não estava É aqui, verdade. né, vestindo a camisa e a bandeira, né? É por aí mesmo. Em termos de. A gente já começou a falar em mercado. O que vocês enxergam de tendências nos canteiros de obra, nas obras hoje que vêm surgindo? Quer falar, Flávio? Acho que de uma forma até mais aberta. A Sim, sim, impermeabilização é uma faceta desse processo, Sim. mas Eu acho que a gente tem talvez que começar de cima para baixo, né? A tendência da construção para depois falar da impermeabilização, né? Então a gente vê a questão da tendência da construção rápida, construção seca, né? Isso com certeza é um avanço. As obras certificadas, como a gente falou, com certificação ambiental, é um outro caminho. Eu acho que os produtos eles devem caminhar nas tendências macro da construção, né? A impermeabilização da mesma forma, né? A impermeabilização ainda é muito relegada a segundo plano, né? O pessoal está falando agora de fazer projeto em impermeabilização. Muitas construtoras até hoje replicavam o mesmo caderninho, né, para todas as obras, né? Então eu acho que as grandes tendências são essas, né? A construção mais rápida, ganhar, mão de obra está cada vez mais cara. Eu fui num evento lá no CTS semana retrasada e o pessoal estava falando, as construtoras estavam falando exatamente isso, né? A dificuldade de manter o profissional dentro da construtora, né? Porque o cara hoje eles não concorrem com a outra construtora, eles concorrem com o Uber, com o iFood, né? Então, esses caras hoje eles não querem mais ser serventes, pedreiros e traçar uma linha dentro da construção. Então, a mão de obra cada vez está ficando mais escassa. Então, tendências que consumam menos mão de obra, que entreguem mais rápido e com confiabilidade, eu acho que hoje esse é o caminho de mercado. E a gente tem que olhar sempre para a construção primeiro, para depois trazer isso para a acho até que em impermeabilização. função disso que a industrialização da construção civil Exatamente. vem equilibrar um pouco mais essa deformidade do mercado, né, de mão de obra, né? Falando em CTE, no segundo dia, no dia 5, o Roberto Souza da CTE, diretor da CTE, vai estar lá falando sobre sustentabilidade na construção civil, voltado inclusive à impermeabilização. Então ele vai estar abordando O Bob. esse assunto, o Bob. E no dia 4, o primeiro dia, quem vai estar também fazendo uma palestra inaugural é o Nelson Assad, diretor da ABNT, Legal. e ele também vai falar sobre sustentabilidade. Ele está muito envolvido nessa área de normalização, mais voltado à Europa, à Ásia, etc., com relação à sustentabilidade. E o Brasil é um dos que está realmente avançando muito nessa área. Sim. E ele vai trazer uma série de informações boas para nós no dia 4. Alguma norma técnica que... Isso agora mais para o Flávio. Não, Zé, Não desmerecendo você, né? Inclusive, né? Eu já fiz até a reclamação para o Jax no passado, né? Eu falei, daqui a pouco a gente vai ter o Flávio só para fazer norma dentro da empresa. Homem norma. Né? Eu falei, de 100% do tempo dele, ele já está 60%, né, fazendo Não, mas você norma. não sabe, né? Ele está colocando a Nayara está muito indo bem. muito bem. Que bom, Está que indo bom, muito bem. A que bom, Nayara, que inclusive, bom. já é coordenadora de um GT também. Está indo muito bem. Parabéns para a Nayara. Estruturante, né? Ótimo. Estruturante, né? Parabéns para a Ótimo. Nayara. Deu certo a Merecedor. reclamação, então. Mas tem alguma norma que você acha em específico que o CB22 deva revisar ou deva incluir nas suas normas? Vamos começar pelo incluir, vai. Eu acho que a gente tem falado um pouco aí da certificação, né, de produtos, e a certificação de produto ela passa pelos ensaios, né?
a gente vinha com uma tendência dentro da impermeabilização, isso eu estou falando de 10, 15 anos atrás, né? De que a norma do produto ela tem que ter tudo, inclusive o método de fazer ensaio. Hoje a gente já tem percebido que alguns ensaios não se adaptam bem para todos os produtos, ou então que uma norma quer usar o ensaio da outra porque aquele método é bom, né? Então, eu acho que a gente está começando uma maturidade que nem as normas de fora, né? STM é assim, a EN é assim, onde você vai ter a norma dos ensaios, né? Então, como a gente tem falado de ter norma de pressão positiva negativa, né? Ensaio de alongamento, ensaio de aderência. Então, a metodologia, ela é uma forma de você equalizar e medir de forma igual todos os materiais. Acho que esse é um caminho que eu acho que o IB precisa percorrer, termos mais normas de ensaios, né? Ainda a gente coloca o ensaio dentro da norma do produto, isso tem um lado bom, porque fica prático, mas um lado ruim, né? Acho que essa é uma crítica, assim, construtiva, né? No sentido de onde a gente pode, talvez, avançar um pouco. E de normas que precisam ser revisadas, eu acho que tem algumas, né? A gente tem falado aí, principalmente os produtos mais antigos, né? Carecem aí de uma melhoria. Então, como a gente tem trabalhado agora o GT de PVC. O PVC precisa de uma norma brasileira tão boa quanto as normas de fora, porque a norma daqui é 96, eu acho, né? Aí a gente tem também avanços necessários na norma de manta asfáltica, né? Para avaliar os acabamentos das mantas, que a gente ainda não tem análise de desempenho dos acabamentos, né? Asfaltos, a gente tem falado bastante, né? Os asfaltos para aderir à manta está há muitos anos sempre igual, né? E a gente tem muita tecnologia nova. Acho que essas, talvez, falando de mercado, são as mais importantes para revisar, na minha opinião. Inclusive, eu vou até comentar alguma coisa. Acho que você estava na reunião, por isso você comentou o ensaio da norma de pressão positiva e negativa. O que acontece? O fabricante, por exemplo, tinha um produto que atendia a 11905, que é a argamassa polimérica, é uma impermeabilização rígida. E tem uma membrana de polímero acrílico com cimento que atende a 15885. Só que a 15885, alguns fabricantes já estão até comentando que alguns produtos deles atendem à pressão negativa, então ele fala que também atende a 11905 por conta da pressão. Isso está atrapalhando o comprador, o engenheiro, ele está ficando bagunçado. Em qual norma o produto se enquadra, né? Aí você lê, atende a 11905 ou a 15885? Então, eu sugeri isso aí e o pessoal aceitou. Então, nós vamos ter uma norma de ensaio. Então, o que ocorre? Quando você falar da 11905 argamassa polimérica, atenda a norma de ensaio de pressão positiva de X ou pressão negativa de Y, e várias classes. Você não precisa ter, por exemplo, uma norma de pressão positiva num banheiro igual a um reservatório de 10 metros por d'água. São produtos diferentes. Assim como a gente faz com potabilidade. Assim como faz com potabilidade, do mesmo jeito. Então, essa coisa nós estamos mudando. Falando em manta de PVC, nós estamos fazendo o GT de estudo. Não sei se vai sair revisando manta de PVC ou entrar com manta sintética. Isso é algo justamente até para englobar. Isso também é uma tendência que a Europa está nessa, que é o quê? Sim. Quando se fala em membrana, é membranas, do modo geral. Não há membrana acrílica, membrana de poliuretano. Você fala em membranas e você tem que atender o desempenho. Eu acredito que em 5, 6 anos, eu acredito que em 5, 6 anos nós vamos ter. Eu não consegui mudar na acrílica, eu não consegui. E vamos ver se nós conseguimos mudar isso na PVC justamente para sintética. E a tendência é isso realmente. Falando em manta asfáltica, também nós vamos participar, acabando já essas que nós estamos em andamento, vamos entrar com uma revisão da manta asfáltica e logo em seguida a fita também, autoadesível, que não é um impermeabilizante, sim uma vedação, que é bem diferente do que é impermeabilização e o que é vedação, isso é bem claro que nós temos que fazer, mas tem umas coisas boas por aí saindo, com a ajuda, inclusive, do nosso 60%. Né? 60% eu já vou mandar o centro de custo para vocês aprovarem tudo lá já. Não, mas o Jacques, o CEO da MC Bosch-Me, ele é vice-presidente administrativo do IB, então ele falou que é totalmente grátis, não tem essa questão. Liberado. Até 60%, né? Não. Bom, fala. Exatamente. Tem umas questões que retornam um pouco mais, como vocês percebem, e qual a expectativa de vocês em relação ao nosso simpósio. Como que vocês percebem o potencial que tem de interação com esses N públicos que a gente vai ter, desde o estudante até o construtor, em tese?
Enfim, como que vocês percebem o potencial de desenvolvimento desses contatos? Que também é uma possibilidade. Vocês até falaram, mas de uma forma mais não Eu, tão eu- eu acho que é muito alto, até porque a gente não está falando só de gente de São Paulo, é, né? Eu acho que o IB tem já ele abrange já, né, a nível nacional. Então, vem gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, que apesar da gente estar em São Paulo e ser fácil chegar lá, é tempo, né? Às vezes as pessoas lá não têm essa disponibilidade. Então a gente aproveita, inclusive, né, esses 3 dias, esses 4 dias que a gente sabe que o pessoal vem de fora, não vem só também. Então a gente convida, né, seja para conhecer a fábrica, seja para a gente, interessante. de certa maneira, conversar sobre um tema, né, específico com ele. Então acaba sendo, né, um ponto de encontro, né, que a gente vai estar lá no IB, está lá no seminário e de repente a pessoa chega um Interessante. dia antes ou de repente chega um dia depois e a gente acaba fazendo, né, esse aprofundamento de repente num tema, né? Então por isso até que no início eu falei que é uma plataforma, É. né, que a gente acaba utilizando não só lá, como também um dia antes ou um dia depois. Então é muito bom. Isso é muito interessante, quer dizer, acoplar um trabalho, um esforço, uma estratégia de vocês de contato e de proximidade com um evento. Sim. Isso, para a gente, é o ideal para a organização, né? É o que a gente estimula, inclusive. É um hub, né? Vira um hub Exatamente, exatamente. do Falando conhecimento. em contato com o pessoal, vocês fazem alguns eventos tipo MC Fórum e conta um pouquinho todos esses trabalhos do modo rápido, o que vocês têm pela internet, vocês têm presencial, como é que funciona isso? A gente tem o MC Fórum, é a grande plataforma nossa que a gente já começamos faz muitos anos, né, Zé? Sim, E a gente procura trazer profissionais do mercado e debater, às vezes, um tema técnico, não é um evento comercial, pelo contrário, né? Então a gente traz ali para trazer inovação ou mesmo para discutir uma determinada situação. Geralmente tem um foco. Esse ano o nosso foco, assim como o simpósio, é sustentabilidade, né? Então nós temos eventos aí de cada área, cada um mês, 2 meses, dependendo do calendário. Além do fórum, eu acho que a MC tem feito um trabalho muito forte com as palestras, né? Palestras nas diversas áreas, assim como a gente fez o seminário do IB, a gente faz palestras no Senai, a gente faz palestras nas construtoras, às vezes a gente recebe algumas empresas na MC, então indústrias ou Sabesp, Sanepar e tal, a gente faz eventos focados numa empresa. A gente tem uma outra plataforma legal nesse sentido que chama Expertise, onde a gente capacita a mão de obra de aplicadores e empresas que fazem execução de serviços. Aí é um momento muito mais prático, onde a gente inclusive traz parceiros de fornecedores de acessórios e a gente mostra para eles tecnologias, aprimoramento na mão de obra, né? A ideia é bem prática, é mão na massa, né? Então, acho que essas são algumas, né, das nossas ações no mercado técnico, e tem outras também, né? Na Obra Max, a gente tem os cursos lá de capacitação também. Então, tem vários. Acho que é uma coisa que é o DNA da MC, né? sim, sim. Eu acho que o conceito mesmo do MC Forum não é um evento que a MC faz no Brasil, né? É um evento que a gente Mundial. faz de maneira mundial e é justamente uma plataforma também de discussão de um tema. Então, a gente, dando exemplos, a gente já discutiu, né, de impermeabilização de subsolo, né? Que aí a gente falou bastante de sistemas de cristalização, né? Então, são temas específicos que naquele momento, de repente, está com relevância no mercado, está com dúvida, e a gente chama uma pessoa de tecnologia do concreto, a gente chama também gente que já teve case de obra e tem esse diálogo com o mercado. E tem aqueles que a gente faz, né, na nossa fábrica, onde também o pessoal é só entrar no site, tem já toda a agenda e os MC fóruns que a gente vai fazer, como também, como o Flávio falou, sob demanda. Então, a gente faz muito em companhia de saneamento, né? Ah, a gente quer entender melhor, né, de tal solução, quer entender melhor de maneira macro, né? Então a gente também faz para os engenheiros de uma companhia de saneamento, a gente faz para a indústria, né? Então isso funciona muito, 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 muito. Você falou em sustentabilidade e o nosso simpósio é sustentabilidade na implementação. O que a MC tem
com relação aos seus produtos quanto à sustentabilidade? Tem algum produto em específico com relação à embalagem, isto e aquilo? Como é que vocês estão vendo esse lado? A gente tem algumas coisas, né? A gente tem caminhado nesse sentido, mas acho que uma das grandes diferenciais da MC é que, por exemplo, o solvente é um material banido dentro da MC. Então, nós não trabalhamos com material que tem solvente na sua formulação, né? Então, um dos maiores critérios, né, de sustentabilidade para produto dentro das obras certificadas é o VOC, né, o índice de orgânicos voláteis. Então, a MC, todos os produtos, ou eles são alto teor de sólidos, ou eles são base água, né? Então, esse é um conceito que já que vem, né, desde sempre, né? A MC nunca trabalhou com produto base solvente, em sua formulação não é o nosso critério, né? Além disso, a gente tem a questão da regionalização, né, das matérias-primas, né, onde a gente trabalha com muito conteúdo regional nas nossas formulações. Temos algumas questões também no sentido de embalagem, onde a gente tem um selo que chama Eu Reciclo, que a gente trabalha com a compensação da reciclagem das embalagens através desse programa Eu Reciclo. Tem o selo na nossa embalagem também. Mas o aplicador, Essas são- ele devolve para a fábrica? Como é Não, que Eu Reciclo é um programa que você entra com uma compensação, igual a compensação de carbono, Carbono, mais ou tá. menos. Então, eles buscam, né, embalagens de uma forma geral e você compensa as suas embalagens dentro do programa Tá. Eu Reciclo. Eles podem ser a sua, pode ser outras, né? Eles fazem esse trabalho patrocinado, né, pelas empresas que são associadas para compensar as embalagens que você disponibiliza no mercado. É um programa interessante. Eu acho que até a questão também que entra muito, e isso entra forte nos aditivos e algumas argamassas que a gente tem, é a redução, né, da quantidade também de cimento dentro Isso. Essa é outra. do possível também que a gente faz esse esforço grande também. Agora, é uma cadeia, né? A gente faz parte de uma cadeia, a gente não produz o cimento, né? Então a gente também Lógico. tem que considerar isso e dar as mãos também, né, para os outros fornecedores, né, Sim. que vendem também para a gente juntar força e no final das contas tentar, né, entregar um produto de repente que possa contribuir mais. Mas é um trabalho. Lógico que a gente pode de formiguinha, né, entrar na questão um pouco da embalagem, entrar um pouquinho no Sim. consumo de cimento, desenvolver uma coisa, mas no final das contas, né, quem fornece a resina acrílica, quem fornece também o cimento, quem fornece também até algumas embalagens, né, diferenciadas. Então tem que se dar Lógico, a lógico. mão e olhar, na verdade, como uma Uma cadeia, cadeia, né? né? A Exatamente. gente sozinho não consegue fazer nada. E dentro dessa linha, inclusive, tendência, de preocupações da MC, como que vocês podem me adiantar para a gente em termos de quais são os próximos passos? Qual é a estrada da MC para os próximos tempos? Do ponto de vista que você fala. Produto, Produto, É que a gente estava falando de sustentabilidade. Sim. é, Sim, sim. De uma forma geral, uma forma mais aberta mesmo. é, Em termos de organização, de empresa. Lógico. Primeiro, quando a gente fala de maneira macro, né, olhando o mundo como um todo, a MC, como eu disse, começou um processo América Latina de expansão. A gente começou também, em paralelo, um processo de expansão para a África, né? Então, na África também, há 7, 8 anos atrás, a gente não tinha operação, né? Hoje a gente já está em 4, 5 países, né? Então, deixar a MC, né, mais mundial é um processo também que a gente está nessa construção. Na América do Norte, a gente colocou também há 3 anos os pés, né, no Canadá. Então, Ásia também é um caminho que a gente tem ido. Então, estar em mais países, ser ainda mais uma empresa global, Global. que a gente acaba, né, ganhando escala e tem muito projeto, de repente, a gente sabe, projetos maiores, empresas globais que está acostumado de repente fazer o projeto no Canadá e de repente o cara não conhecia a MC. Então essas lacunas, né, vão sendo preenchidas para até o nosso trabalho no dia a dia ficar, né, mais próximo, né? Eu sou da época aqui no Brasil, MC o quê? MC Né? o quê? Até hoje de vez em quando a gente MC o tem quê? Ainda escuta, mas aí o trabalho aí dos últimos anos, né, Já em vem, geral
ajuda bastante. Então, acho que essa é uma das coisas importantes. Lógico que aqui no Brasil a gente também tem vários desafios, né? O Brasil é grande, a gente tem a fábrica, por exemplo, do Nordeste, que a gente está em processo de ampliação para atender, de certa maneira, tudo que é Nordeste, né? Regiões do Nordeste, com a fábrica do Nordeste. Para isso a gente precisa ter estoque, precisa ter produção, precisa ter matéria-prima, né? E a gente também está buscando, de repente, em outras regiões aqui também do Brasil, ter uma fábrica mais próximo, né, do nosso cliente, né? Então, é esse processo de expansão. Atualmente vocês têm duas fábricas, uma em Recife e outra em Vargem, aqui Isso, no Zé. interior de São Paulo, é isso? Isso. Tem uma a 40 quilômetros de São Paulo e tem uma que fica a 30, 40 quilômetros também de Recife, para atender o mercado regional também. Entendi. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso IBcast. Nós vamos ter a nossa exposição lá dos patrocinadores, expositores, etc. Quem vai somente para expor, para verificar os produtos que têm lá em lançamento, só visitar a feira não paga nada, então pode ir a qualquer momento. E aí, se quem vai para o congresso, aí tem a inscrição. Mas falem para esse pessoal que, de repente, só quer ir olhar ou, de repente, vai fazer... O que é que vocês querem convidando essas pessoas até para irem ao vosso stand e conversarem com vocês? Não, lógico, Zé, como eu disse, acho que o pessoal que aplica o impermeabilizante, quem projeta também, faz os projetos, eu acho que vai estar lá dentro. Eu acho que pouca gente não vai estar lá dentro. Eu acho que é uma oportunidade, principalmente para talvez esse elo, né, de repente, da construção, que não está indo tanto, que é o pessoal das construtoras. Né? E aí seja, né, quem está tocando uma obra, seja quem está comprando os materiais, para fazer essa visita, para fazer de repente esse primeiro passo, que não é participar de repente das palestras, mas vai lá conversar, né, com os fabricantes, os fornecedores, vai ver o que a gente está fazendo, a nossa preocupação, aquilo que a gente está trazendo também para eles como diferencial, para ter esse primeiro contato, um segundo contato, que eu acho que é dentro da cadeia, né, que a gente chama da impermeabilização, eu acho que é o que mais está faltando, né, para a gente se juntar, porque no final das contas são eles que compram também. Então, abrir mais esse diálogo com o pessoal das construtoras, então, esse convite, né, para quem é da construtora, e assim, não é só quem executa, né, da construtora, é a qualidade, é o pessoal de compras, é todo também, né, os níveis da construtora. Acho que é uma oportunidade para começar a evoluir e ter menos custo com pós-obra. Né, que a gente sabe que é uma dor deles, mas é igual o seu amigo, só vai ligar na hora do problema. Né? Eu brinco, tem umas construtoras, precisa disso, daquilo, e aí, em geral, a injeção, que todo mundo sabe que é caro, né? Mas resolve, e aí não dá para você me chamar antes, também na parte, né, boa, também quer fazer a prevenção, então acho que esse apelo também das construtoras de estarem mais presentes lá dentro. E vamos ter os dois lá para receber vocês todos. Obrigado, José Alberto, obrigado, Flávio. Obrigado a vocês que assistiram até agora. E ibbrasil.org.br, entrem no site, lá nós temos a inscrição tanto presencial quanto online, e sejam bem-vindos. Vamos lá para o simpósio dia 4 e 5 de junho agora deste ano. Um abraço a todos.